Olá! Vamos mergulhar hoje num verdadeiro kit de ferramentas para qualquer gestor que busca tomar decisões mais espertas. A gente vai falar de contabilidade gerencial, mas olha, não como aquela matéria chata, e sim como uma arma secreta para o comando estratégico. Vamos lá? A grande pergunta é sempre essa, né? Como é que a gente pega um monte de número, planilha, relatório e transforma tudo isso em ações que realmente levam uma empresa para o sucesso? Pois é, a resposta está em usar as ferramentas certas para ler esses dados. E é justamente isso que a gente vai desvendar agora. A nossa primeira ferramenta é a que estrutura a empresa para a vitória. Pensa nela como se fosse o esqueleto, sabe? Aquilo que dá forma e sustentação para todo o corpo do negócio, garantindo que cada parte saiba direitinho pelo que ela é responsável. Mas afinal, o que é essa tal de contabilidade por responsabilidade? Bom, é um sistema de controle que enxerga cada setor da empresa como uma unidade própria, com suas metas e seus resultados. A sacada aqui é genial: alinhar os resultados com as pessoas que têm o poder de mudar o jogo. E na prática, como é que isso funciona? Primeiro, dando autonomia, a gente estimula a responsabilidade. Segundo, quando separamos os custos e as receitas, fica muito claro quem está gerando valor e onde estão os problemas. Isso leva, em terceiro lugar, a uma avaliação de desempenho muito mais justa. E no fim das contas, o que se ganha é a capacidade de decidir de forma bem mais inteligente onde investir tempo e dinheiro. Ok, partindo para a próxima ferramenta, que é assim a base de tudo. Para tomar qualquer decisão de negócios, seja o preço de um produto ou um investimento grande, é vital entender a anatomia dos custos. Bora quebrar isso em pedacinhos para entender melhor. Olha só, aqui está a diferença fundamental entre custos fixos e variáveis. Os custos fixos, tipo o aluguel da fábrica, não mudam, não importa se a produção está a 1000 ou quase parada. Já os variáveis, como a matéria-prima, estão ligados direto no volume. Se a produção sobe, eles sobem junto. Pegar o jeito dessa dança entre os dois é o que faz a diferença para qualquer gestor. Com essa base bem entendida, a gente pode começar a definir metas. É aí que o custo padrão entra na jogada. Ele não é o custo real, mas sim um benchmark, um objetivo. É o custo que deveria ser alcançado se tudo corresse de forma super eficiente. Funciona tipo uma bússola para avaliar a performance da produção. Mas como é que se chega nesse padrão? Olha, não é no chute não. É um processo de análise que envolve prever o preço dos insumos, planejar a eficiência da produção e até colocar na conta um nível de desperdício que é considerado normal. É um planejamento mesmo, para definir o que é um bom resultado. Beleza. Se o custo padrão é o nosso alvo, o custo estimado é a nossa, digamos, previsão do tempo. Enquanto o padrão fala quanto deveria custar, o estimado diz quanto provavelmente vai custar. Essa ferramenta é chave para definir preços e ver se um projeto novo vale a pena antes mesmo de começar. E o que vai nesse cálculo? Basicamente, tudo. Desde os custos diretos, como os materiais, até os indiretos, tipo a conta de luz da fábrica. Ele junta as despesas variáveis e as fixas para dar a visão mais completa possível do custo de um produto, antes mesmo dele existir. Certo, a gente já entendeu os custos. E agora? Como transformar esse conhecimento em lucro? A próxima ferramenta é a ponte entre o custo de um produto e o seu preço de venda. É aqui que a mágica da precificação acontece. O tal do markup, ele nada mais é que um índice, um multiplicador. Em vez de só adicionar uma margem qualquer, o markup é uma fórmula que garante que o preço de venda vai cobrir não só o custo do produto, mas todas as despesas da empresa e, claro, o lucro que se espera ter. Para ficar bem claro como isso funciona, vamos para um exemplo prático. Imagina só uma empresa com uma receita de R$150 mil. Ela tem 18 mil de despesas variáveis, 12 mil de despesas fixas e quer ter um lucro de 30 mil. Como definir o preço certo para atingir essa meta? Então, o primeiro passo aqui é transformar tudo em porcentagem da receita. Os 18 mil de despesas variáveis são 12% da receita, as fixas, 8%, e o lucro que se quer, 20%. Somando tudo, chegamos em 40%. Aí a gente joga na fórmula do markup, pega 100 e divide por 100 menos essa soma de 40%. E o resultado? Tá aí, 1,6667. Esse é o nosso número-chave, o índice multiplicador que, matematicamente, garante que todos os custos vão ser cobertos e o lucro planejado vai ser alcançado. Ou seja, a conclusão é muito simples. Para qualquer produto, é só pegar o custo de produção dele e multiplicar por 1,6667 para achar o preço de venda perfeito. Direto, simples e baseado em dados.
E para fechar o nosso kit, vamos falar das ferramentas de alto nível, aquele painel de controle que os gestores usam para ter uma visão rápida da saúde do negócio. Bora entender o que são o EBIT e o EBITDA. Vamos começar com o EBIT, que em português a gente chama de LAGIR, lucro antes de juros e impostos. Ele mede o lucro que a operação principal da empresa gera. Basicamente, ele ignora como a empresa se financia e os impostos para focar só no resultado que o negócio em si consegue entregar. Já o EBITDA, ou a LAGDA, ele vai um pouquinho além. Além dos juros e impostos, ele tira da conta a depreciação e a amortização. Como essas são despesas que não saem do caixa, muita gente olha para o EBITDA para ter uma ideia de quanto a operação consegue gerar de dinheiro de verdade. Aqui fica bem clara a diferença entre os dois. O EBIT mostra a lucratividade, mas ele leva em conta o desgaste dos equipamentos, que é um custo. Já o EBITDA ignora esse desgaste para focar só no potencial de gerar caixa. Então, o gestor usaria o EBIT para ver o retorno dos investimentos e o EBITDA para comparar sua eficiência com a de concorrentes, por exemplo. No fim das contas, a mensagem principal é essa. Contabilidade por responsabilidade, análise de custos, markup, EBIT, EBITDA, tudo isso se conecta. Isso aqui não é só teoria de livro, sabe? São ferramentas práticas, poderosas, que juntas virem um arsenal para qualquer gestor. E agora? Com esse kit de ferramentas em mãos, a pergunta que fica é: por onde começar? Qual processo, qual produto, qual decisão pode ser melhorada agora mesmo usando essa nova visão? A chance de transformar número em resultado começa já.